Chegamos, começa agora mais um correspondente médico, Dr. Fernando Gomes, bem-vindo como sempre. Muito obrigado, Elisa, vamos trabalhar? Vamos trabalhar para já e pedindo a sua participação, viu? Porque a sua participação pode mudar inclusive o caminho aqui do nosso quadro, tanto é que, por meio da hashtag correspondente médico, a gente recebeu tanta pergunta, tanto comentário sobre qualidade do sono. Lembra que um dos nossos últimos episódios a gente perguntei para vocês, você dorme bem? Você acorda cansado? Como é que é a sua noite de sono? É agitada? É inquieta ou você dorme feito um anjo? Foram tantas as mensagens que a gente vai voltar hoje, viu, a este assunto. Já já a gente responde algumas perguntas que chegaram sobre a qualidade do sono. Mas antes, no nosso primeiro assunto, a gente vai repercutir uma decisão do Rio de Janeiro de flexibilizar o uso de máscaras. Pois é, será que as máscaras vão cair de fato? A capital, pelo menos, publicou um decreto que autoriza a liberação das máscaras em locais públicos e que não tenham aglomeração. Na Assembleia Legislativa do Estado, a proposta de flexibilizar foi aprovada em uma votação simbólica. Apenas 10 deputados foram contra essa medida. Cada município pode adotar a própria regra e definir os critérios para que a população possa transitar sem máscaras em locais abertos. Mas as dúvidas aparecem, é por isso que a gente trouxe esse assunto aqui para o correspondente médico. Será que já é o momento? Será que já temos um cenário favorável para tirarmos as máscaras em alguns locais? A gente está de fato seguro para sair de casa sem máscara? Nós ouvimos 2 especialistas sobre o assunto. Os infectologistas Álvaro da Costa e Marcelo Otsuka, que analisaram a possibilidade de deixarmos de usar as máscaras. Vamos ouvi-los. Alguns indicadores têm que estar presentes para a gente poder retirar a máscara com mais tranquilidade. Primeiro, uma grande cobertura vacinal, com a população acima de 80%, 90% idealmente vacinada. Uma baixa circulação viral, quando a gente olhar os dados da pandemia e ver aí mínima quantidade de casos, de óbitos. E aí a gente vai poder caminhar para essa retirada. E quando a gente avalia os países que liberaram rapidamente o uso de máscara, nós percebemos que houve sim um aumento do número de casos de uma maneira importante. Tudo tem que ser feito de uma maneira programada, eventualmente testes em eventos para que a gente possa ver como que é a disseminação com o uso e sem o uso de máscaras. Então, alguns cuidados ainda são necessários e são importantes para que a gente faça isso de uma maneira segura. É possível começarmos a fazer? Neste momento, eu acredito que ainda não. Ouvimos ali, então, os doutores Álvaro da Costa e Marcelo Otsuka, com as opiniões, as análises a respeito da liberação de máscaras. Agora queremos ouvir, então, o doutor Fernando Gomes. Mais uma opinião. E aí, doutor, é o momento de liberar as máscaras? Vamos tentar estruturar o pensamento. A gente tem 2 exemplos, Estados Unidos e Israel, que, na verdade, liberaram e depois precisaram voltar atrás. Sim. Outro ponto importante, a gente tem um marcador fundamental, mas é um marcador severo e duro. Se eu faço uma medida de repente, abrir e, se por algum motivo existe um espalhamento do vírus, eu vou ter esse impacto nos números 2 semanas depois, aproximadamente. Eu estou falando aqui em internação e depois óbitos, se houverem casos graves correlacionados com o processo da disseminação da doença. E a gente sabe, né, que se 70% a 80% da população está vacinada, a gente está mais próximo do conceito da imunização, né, da imunidade de rebanho, o que teria a ver, na verdade, com uma segurança maior. Agora, como os 2 especialistas falaram, né, a gente vive numa realidade heterogênea. Então, assim, essa abertura seria onde? Numa cidade, num bairro, num país, enfim, tudo acaba necessitando um estudo mais apurado para que a gente não quebre a cara, né? Na verdade, na vontade de largar a utilização da máscara, que a gente sabe que é desconfortável, mas as pessoas já estão mais acostumadas do que no passado, né, Elisa? A gente não quer ter um número voltando para trás e uma complicação evitável acontecendo a bel prazer. Agora, um outro ponto interessante também para estruturar o pensamento, que eu achei bastante conveniente do Rio de Janeiro, foi o escalonamento. Não é que simplesmente as pessoas vão parar de usar máscara, mas inicialmente em lugares abertos. Então, acho que assim, a construção de uma estratégia inteligente
sendo que seja segura, faz todo sentido. Eu acho que a pandemia veio ensinar isso para a gente, né? Movimentos lentos acabam muitas vezes sendo mais seguros do que, de repente, um fã de repente, se libertar e a gente quebrar a cara, na verdade, ali na frente. Doutor, eu vou usar um exemplo aqui, bem habitual, do dia a dia de quem frequenta aqui a Avenida Paulista, por exemplo. É um local aberto, extremamente amplo, bate um vento danado, então está todo mundo bem arejado. As pessoas estão caminhando, estão se movimentando, então, em teoria, de acordo com as análises que vocês nos trazem, seria um local menos propício, vamos assim dizer, eu estou aqui generalizando, para que alguém consiga se infectar, porque está em movimento, o espaço está aberto. Mas aí chega no semáforo, todo mundo para esperar o semáforo abrir de novo. E fica todo mundo amontoado. É uma multidão que passa, milhares de pessoas passam. Eu estou usando como exemplo só a Avenida Paulista. E aí um fica muito perto do outro. Mas está todo mundo no ambiente aberto e sem máscara. E aí, doutor, não é perigoso essa proximidade, justamente porque a gente tem de evitar ficar tão próximo do outro sem máscara neste momento? Sim, mas comparando, por exemplo, com se andar dentro do metrô ou então subir no elevador, essa realidade acaba ficando diferente. Então, assim, muito mais do que simplesmente uma norma, uma regra, é importante a conscientização e o compromisso de cada pessoa. Porque veja só, Elisa, mesmo que todo mundo esteja sem máscara, o indivíduo ele vai espirrar, que acaba sendo um reflexo, ele não tem controle sobre isso, ou tossir, ou até mesmo falar um pouco mais alto. A gente tem consciência do que a gente produz, que são gotículas que ficam em suspensão. Então, mais do que nunca, a etiqueta acaba sendo importante, porque além de ser educado, acaba representando segurança em termos de saúde para todos nós. Você percebe que a gente depende um do outro para conseguir sair dessa situação com segurança. E já aprendemos, a pandemia nos trouxe muitos ensinamentos. Na hora de espirrar, então, não levar a mão, doutor, mas sim essa parte do braço, é isso? Sim, não direcionar abertamente para todo o público, se possível para baixo e, obviamente, higiene das mãos a todo momento. Lembrando que, assim, é complicado, né? A gente está num momento de transição, então a conscientização de todos acaba sendo muito importante. E tem gente que faz assim, já vou para o próximo assunto que a gente tem de ir, mas está de máscara, vai espirrar, baixa a máscara para espirrar. Não pode, né, doutor? É que a gente fica com a impressão de que vai acumular todo espirro ali dentro. E não deixa de ser verdade. Isso. Aí você precisaria trocar a máscara ou se higienizar na sequência. O filtro está sujo, né, em teoria. Exato. É lógico que a gente não pode exagerar demais porque a gente vive no mundo físico e a gente tem relação com alérgenos e outras substâncias que podem irritar e provocar o espirro. Ou seja, nem tudo ou não é a grande maioria de espirros que vão estar contaminados com coronavírus. Porém, na verdade, cabe o bom senso e a nossa preocupação constante, Elisa. Difícil, hein? Se a gente já vive esse desafio, cada um dentro da sua própria vida, imagine um prefeito, um gestor, um secretário de saúde que tem de tomar uma decisão que vai influenciar a vida de milhares, milhões de pessoas. Realmente é bastante complexo. Estaremos aqui acompanhando tudo isso. Deixa eu ver aqui pela hashtag Correspondente Médico se já temos mensagem, porque por causa das mensagens que vocês mandaram, nós vamos voltar aqui a um assunto, hein? Qualidade do sono. Vocês nem imaginam a quantidade de questionamentos que chegaram dos mais diversos. Usar o tampão nos olhos, usar protetor no ouvido, a tal da melatonina. Se eu dormir ouvindo música clássica ajuda e o barulho atrapalha. Muita gente contou seus dramas na hora de dormir e também chegaram as dúvidas. Vamos colocar aqui em nosso telão. Se você se identifica, por favor, manda pra gente a mensagem. Correspondente Médico no Twitter. Durmo aproximadamente 6 horas por noite. Acordo bem, porém a recomendação é de 8 horas, doutor. Posso ter problemas futuros? Essa é a mensagem do Ivanildo Silva. Ele é de Santos, litoral aqui do estado de São Paulo. E tem mais uma pergunta que chegou, bem parecida ali, no mesmo cenário do Ivanildo. Qual o tempo ideal de sono profundo? Pergunta do Victor Pinho, porto-alegrense, é da capital gaúcha. Doutor Fernando Gomes, afinal, eu tenho que seguir uma metinha? Bom, dizem que são 8 horas, se eu não dormir 8 horas estarei mal ou cada corpo é de um jeito? Acaba acontecendo o seguinte, Elisa, existe uma variação pessoal, mas existe uma média geral da população, e aqui independente de gênero, raça, cor, mas tem relação direta sim com a idade. Recém-nascidos que estão em processo de crescimento e desenvolvimento físico acabam dormindo bastante, e a gente sabe disso, né? 14 a 17 horas pois é, em média. Nem come e dorme, basicamente Exatamente, porque o corpo está se desenvolvendo e as células estão se aprimorando. Isso faz parte da necessidade do próprio desenvolvimento metabólico e celular do corpo físico. Adultos, esse número já reduz, 7 a 9 horas, as famosas 8 horas aí, né? Um dia tem 24 horas, mais ou menos média. Um terço aí dormindo. E idosos, a necessidade ela tende a reduzir um pouco. Isso aqui é uma média.
Mas, na verdade, a gente sabe que o período do sono, Elisa, ele não é um contínuo. E a gente utiliza como forma de métrica de saúde o número, a quantidade de horas, porque acaba sendo muito mais fácil. Então, me deito às 10, acordo às 6, dormi 8 horas, estou bem. Acredito que essa correlação seja verdadeira. Mas quando a gente olha a arquitetura do sono por dentro, na verdade, o sono não existe uma estrutura de funcionamento cerebral contínua. A gente tem momentos, até mesmo do sono profundo. E a gente tem ciclos que duram aproximadamente 90 minutos. Então, por exemplo, aí, num bloquinho de 6 horas, o indivíduo cicla aproximadamente 4 vezes, o que é necessário para a formação da memória, para restabelecimento do corpo físico e, inclusive, organização das experiências vividas no dia anterior, do ponto de vista de expressão do cérebro no mundo. Mas a gente também tem aqui controle da pressão arterial acontecendo, o sistema imunológico se desenvolvendo, então é extremamente importante. Quem dorme mal ou dorme pouco tem mais chance de pegar gripe e resfriado, porque, na verdade, a sua imunidade ela tende naturalmente a estar mais baixa, mas não existe uma regra absoluta. Por exemplo, o nosso primeiro telespectador perguntou em relação a dormir 6 horas e se vai ter problema ali na frente. O Ivanildo de Santos. Mas o Ivanildo já deu a própria dica, a própria deixa, né? Eu acordo muito bem depois, eu estou reparado, ou seja, funciono bem no trabalho, tenho disposição do ponto de vista físico, minha parte emocional está bacana. Então, assim, para ele está funcionando bem. Talvez, se ele dormir um pouco mais, não seja tão bacana assim. E talvez ele possa ter a sensação de estar cansado se ele dormir meia hora ou 40 minutos a mais e fizer um ciclo a mais incompleto. Então, existem algumas características do sono que variam do ponto de vista individual. O que a gente sabe, Elisa, é o seguinte: a carência de um sono bom, de um sono reparador, aí sim, pode impactar na cognição e até mesmo predispor o indivíduo a uma situação de demência ou, enfim, um impacto no na sua manifestação cognitiva ali na frente. O senhor falou agora sobre dormir muito além do que a gente está habituado. Se for o seu caso, conta pra gente, #correspondente médico. Há quem diga o seguinte: chega sábado, chega domingo, eu posso ficar acordado até mais tarde, mas o meu corpo desperta já na hora que precisa despertar. E eu penso, vou dormir mais. Tem gente que fala isso. Aí depois é muito comum ouvir, nossa, estou me sentindo podre, dormi demais, muitas horas na cama, estou com dor no corpo. Por que isso, doutor? O dia de descansar a gente fica com dor no corpo ou inquieto porque dormiu demais? Essa queixa é mais frequente do que você imagina, Elisa. No consultório, os pacientes falam muito isso para mim. Por quê? Existe uma coisa chamada ritmo circadiano. Então, um relógio biológico ditado principalmente pelo trabalho das células dos neurônios da região do hipotálamo, que faz com que alguns hormônios sejam liberados de acordo com a hora do dia. E, na verdade, quando você está dentro desse relógio biológico funcionando bem, a sensação de plenitude e de saúde acaba sendo muito maior. É lógico que a gente não é robô, e a gente tem toda a nossa questão social, tem a questão do final de semana, enfim, acaba sendo um momento de mais descanso, e é um momento em que você não precisa dormir tão cedo para acordar tão cedo para trabalhar no dia seguinte, mas, na verdade, a gente sabe que quando você impacta no funcionamento já esperado do próprio cérebro, é normal que você tenha alguma sensação de desconforto. Então, às vezes, a pessoa dormiu a mais, fez um ciclo incompleto, a própria oxigenação do tecido cerebral pode ter acontecido de uma forma diferente, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Nem mais nem menos, existe um caminho do meio que é o suficiente para você repousar o seu corpo físico. E nem sempre porque você passou uma noite sem dormir, necessariamente vai ser no dia seguinte que você vai compensar esse cansaço. Pessoas que viajam para o exterior e tem a questão do jet lag, né, que é o fuso horário, muitas vezes vão compensando as horas que acabam ficando aí diferentes, cerca de mais ou menos 1 hora por dia. Então, a pessoa vai para um lugar que tem 4 horas de fuso, ela vai começar a se sentir bem, ou pelo menos adaptada, depois de uma semana. Porque o nosso relógio biológico, eu estou falando toda essa relação com os neurohormônios e substâncias que são liberadas, acaba entrando em fase depois desse tempo. Pois é, tô lembrando a minha avó que dizia, minha filha, sono perdido tu não recupera, não é assim, não vai para essa festa e voltar à tarde. Eu pensava, ai, vó, tá bom. Então, no fim das contas, minha avó estava certa? Ela estava certa, mas é importante dona você... Hélida, hein? Tá mas vendo? é importante, Elisa, a gente ir para festas, confraternizar, mas é importante a gente respeitar o nosso corpo físico depois. É que eu tinha 10 anos de idade, né, doutor? Acho que a minha avó estava certa, né? Ficar madrugada, acordada, enfim. Temos aqui mais uma pergunta? Temos? É isso ou eu estou bem enganada? Não, na verdade, a pergunta que a gente tem aqui é de um apanhado de outras dúvidas que chegaram. O tal do sono picado, doutor, tem gente que acorda muito cedo, aí depois do almoço parece que o sofá quer sugar a pessoa, né? Uma loucura, você fica num sono que não consegue se livrar daquilo. Aí pensa, vou dormir 2 horas à tarde, aí de repente mais tarde eu dou um cochilo, à noite eu durmo. Isso é saudável, doutor? Não, o melhor é você ter um período de sono que seja
mais comprido, a gente fala aí para você conseguir ciclar 4 ou 5 vezes pelo menos. E esse intervalo do sono depois do almoço, por exemplo, durante o período da tarde, de cerca de 20 minutos, ele sim se mostra benéfico e existe evidência científica que isso impacta, inclusive, numa boa cognição ali mais para frente na terceira idade. Então, esse hábito, desde que possível e que não venha atrapalhar a sua rotina, acaba sendo favorável. Agora, o sono picado, ele faz com que você tenha um desempenho intelectual e cognitivo prejudicado em relação a quem consegue fazer o que a gente considera mais normal, que é dormir no período da noite, principalmente, permitindo que você tenha todo o seu restabelecimento físico. O Tárcio estava dizendo aqui, e o cochilo após o almoço faz bem? Bom, cochilo é uma coisa, mas o doutor Fernando já explicou aqui que esses sonos picados e profundos não são lá muito bons para a nossa cabeça. Dormir é importante demais. O que é saúde para você, hein? O que você responderia? A CNN Brasil vai reunir médicos, psicólogos, atletas e artistas para discutir junto com você a importância da saúde em seus mais diferentes aspectos. Isso depois de quase 2 anos de pandemia. Então a gente vai entender como viver melhor, aproveitando todos os recursos disponíveis na área da saúde. Quer participar desse debate, dessa discussão, desse encontro? Aponte então o seu celular, a câmera do seu celular, para o QR Code que está aparecendo aí na tela, hein? Que você tem acesso direto para a inscrição deste evento, que vai ser no dia 5 de novembro. Eu garanto para você que está imperdível. Quando a gente tem saúde, a gente vive muito melhor e mais feliz, viu? Tá aí o QR Code para você. Doutor Fernando Gomes, obrigada, viu, por mais um episódio do Correspondente Médico e que nós possamos dormir bem sempre para acordar feliz e disposto. Isso aí, com saúde e energia. Muito obrigado, Elida. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.